ela conta a história de Leonor, né, que é vivido pela Laura, que ela volta à casa que pertenceu à sua família para um café com as suas antepassadas mortas, né? E esse projeto ele foi idealizado para ser feito presencialmente. A gente iria para esses espaços, a gente iria apresentar na Casa do Jongo da Serrinha, a gente iria apresentar no Laban Rio, no Museu da Maré, no Terreiro Contemporâneo, e tem aí a pandemia, e a gente entendeu que com o aprofundamento da pandemia não seria possível fazer nesse formato. Então, a gente está aqui dentro das nossas casas e entrando de alguma maneira na casa, nas redes desses espaços, na casa de vocês. Então a gente está chamando esse evento de Dentro das Casas e convida vocês a tomar um café, nosso Café das 8. Fiquem à vontade, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos. E hoje, na nossa estreia, a gente tem a imensa honra de receber Deli Monteiro e Lazir Sim, é presidente da Quinha, e a Lazir é coordenadora artística do Jongo da Serrinha. É uma honra imensa essa conversa com vocês. Muito obrigada. Vamos lá, vamos abrir a roda. Oba! Bendito, louvado seja o Rosário de Maria. 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 Bendito para Santas Almas, bendito para São João. Senhora Santana, saravá meus irmãos, saravá meu caxambu, saravá meu candongueiro, abre caxambu, saravá jongueiro. Então, meu nome é Deli Monteiro Chagas, mas meu nome artístico é Deli Monteiro. E eu nasci dentro de uma família maravilhosa, que é a família Monteiro, né? E onde a nossa matriarca, que era minha avó, está aqui do meu lado, não sei se dá para vocês verem, né? Aqui meu tio Darcy, que era o nosso mestre, né? Ele que nos passou essa cultura maravilhosa e que a gente está levando até hoje. E temos aqui a nossa tia Maria, que também foi outra matriarca que se foi, mas todos eles estão aqui com a gente, que é para a gente estar continuando, né, a levar para as crianças, né, que era o desejo da minha avó e do meu tio, que antes deles irem, eles pediram para, quando eles fossem, a gente passar essa cultura para as crianças. Todas as crianças aqui na Serrinha dançam jongo. E eu tenho certeza que de lá de onde eles estão vendo essas crianças jongando aqui com a gente. Boa noite, estou feliz demais de estar aqui com vocês, abrindo essa semana, né, trazendo um axé dos nossos ancestrais jongueiros, de nossos ancestrais, nossos familiares. Meu nome é Lazir Simval, eu sou cantora, compositora, sambista, jongueira do Jongo da Serrinha, sou integrante também do Razões Africanas, que é um grupo musical que a Deli também faz parte, que a gente ama, né? Que a gente canta todos os ritmos da nossa cultura, canta para orixás também. Então, minha família na Serrinha é a família Oliveira, uma família que eu tenho um orgulho imenso de pertencer. A tia Maria do Jongo é minha tia-avó. Ah, eu tô vendo vovó Maria Joana aqui. Vou mostrar a tia Maria aqui para vocês. Linda! Ela faleceu, mas a gente tem uma fé imensa e continua comemorando muitos anos da nossa tia, porque a gente acredita, né, na vida eterna, a gente acredita que tudo é aqui e que a gente pode sim conversar com os nossos mais velhos que já se foram através dos tempos. Por isso me identifiquei muito com dentro, né, e estamos abrindo a semana com esse axé aí para vocês do Jongo da Serrinha. Interessante ver o jongo, né, como uma tradição que ele é muito antiga, né, na história do Brasil. E aí eu queria que vocês falassem para a gente um pouquinho sobre o que é o jongo e o que ele representa, qual a importância do jongo para a nossa cultura. O jongo é um canto, um ritmo, uma dança que veio de Angola,
para o Brasil, né, através dos negros da nação Banto, de Angola, que foram trazidos, né, escravizados, para trabalhar mais precisamente na região sudeste do nosso país, e num momento muito forte, muito triste, né, da escravidão, para trabalhar mais precisamente na plantação de café e cana, né? Era dançado nas senzalas, nos poucos momentos que os senhores permitiam. Muitas vezes os negros eram forçados a dançar no jongo, a abrir a roda, né? Porque os senhores acreditavam que por ser uma dança de umbigadas, eles obteriam crias, né? E com a libertação dos escravos, os negros migraram, né? Não tinham onde morar, por toda a extensão do Vale do Rio Paraíba do Sul, né? E também no Rio de Janeiro, que era a capital na época, foram para o Alto dos Morros, vários morros da capital. E dentre eles a Serrinha, né? A minha bisavó foi escrava e liberta aos 9 aninhos, então uma época muito difícil. Então essas histórias sempre dava aquela tristeza, né? Contar essa história, contar a escravidão, mas são todos esses antepassados que a gente sente a vibração, a energia na roda de jongo. Então é muito importante a gente manter essa tradição. O jongo é importantíssimo, é um patrimônio material. Então, o que eu desejo é vida ao jongo, né? Vida ao jongo eternamente. Ó Deus vos salve, Angomapuita, Candongueiro, Tambo, Caxambu, Senhora Santana, eu sou o jongo, meu Santo Antônio, meu São José, Cacurucai eu tô, peringando tô, mas não posso morrer, Cacurucai eu tô, peringando tô, mas não posso morrer. Salve o rosário, minhas santas almas, me salve todos jongueiros. Ó Deus, vos salve o cruzeiro das almas, meu povo banto. Vovó Maria Joana, rezadeira, parteira, né, Deli? Vovó Maria, caridade em pessoa e muito sábia. Ela começou a perceber que os jongueiros foram morrendo. E com eles, toda a sabedoria, né? Toda a sabedoria indo embora. Então, ela pegou nas mãos essa missão, tanto que a gente vai comemorar 60 anos do Jongo da Serrinha. A gente vai fazer um livro esse ano, contando a nossa própria história, né? Vários pesquisadores já nos pesquisaram, mas agora é o momento da gente contar a nossa própria história, através da nossa matriarca, que agora é a Adeli Monteiro, da memória dela, dessa família incrível. Mestre Darcy, filho de vovó Maria Joana, também seguiu com essa missão. Vovó Maria muito sábia disse: não vamos deixar o jongo morrer, não. Falar do jongo é falar também sobre ancestralidade, né? Da sabedoria, tanto que eu estou entendendo, né? Da sabedoria dos mais velhos, da importância dos mais velhos, né? E tem uma música lindíssima que eu queria pedir para Deli cantar, se você puder, Deli, cantar a música Preta Velha Jongueira. Eu sinto uma emoção, né? Quando eu canto essa música, eu me arrepio. Né? A gente tá chamando não só a tia Maria, mas todas as pretas velhas jongueiras. Então, assim, eu fico bastante emocionada quando canto essa música. Preta velha jongueira, me lembro muito da tia Maria. Preta velha jongueira, meu Caxambu está lhe chamando.
Sinto a poeira do chão levantando com seu tabiado. Minha vovó benzeu no tambo, vai caminhando para tabiar. Minha vovó benzeu no tambo, vai caminhando para tabiar. Aê, vovó, cachambo tá no terreiro, como é lindo, vovó, o rufado candongueiro. Minha vovó benzeu no tambo, vai caminhando para tabiar. Minha vovó benzeu no tambo, vai caminhando para tabiar. Preta velha jongueira, meu cachambu está lhe chamando. Sinto a poeira do chão levantando com seu tabiado. Minha vovó benzeu no tambo, vai caminhando para tabiar. Minha vovó benzeu no tambo, vai caminhando para tabiar. Hoje a gente tem a imensa honra de receber Regina Miranda, que é fundadora do Laban Rio e da companhia Regina Miranda e Atores Bailarinos. Regina, muito obrigada. Eu queria te pedir para você começar se apresentando brevemente, falando um pouquinho da sua trajetória. Eu acho que, basicamente, em tudo que eu faço, eu sou fundamentalmente coreógrafa. Dirijo cinema, escrevo, coordeno, gosto muito de coordenar espaços culturais, e já coordenei aqui no Rio, eu fui a diretora fundadora do Centro Coreográfico, mas dirigi a Casa Laura Alvim também. Eu acho que fui a única diretora do Departamento de Artes Cênicas do Museu de Arte Moderna. Quando a gente estava fazendo a Divina Comédia, todo mundo sabia que a Divina Comédia estava acontecendo. E da noite para o dia, assim, as pessoas me recebiam nos lugares com palmas, se levantavam. Eu falei assim, meu Deus do céu, sabe? Foi assim, foi muito, muito forte na cidade. E aí depois a gente foi fazendo... Eu fiz muitos trabalhos grandes também. Porque os trabalhos menores, eles ficam dentro mais de sempre também com um grupo mais restrito, né? Mas eu fiz coreografia para o Salgueiro durante 3 anos. Aí fui estandarte de ouro, eu fiz parada de Natal, eu fiz trabalho com fashion, sabe? Então, isso acaba que eu cruzei com muitas áreas. E que é algo que eu gosto de fazer no meu próprio trabalho, né? Então, eu tenho essa carreira muito longa, acho que a coisa mais forte, eu acho, para mim, né, que tem dentro dela, é que eu tenho uma companhia há 40 anos. Um dos motivos fundamentais para a gente ter escolhido, né, o Laban Rio foi o fato da gente ter feito a nossa primeira apresentação aberta, né, que foi um ensaio aberto do projeto no espaço. E para a gente é muito importante o espaço da casa, foi muito importante esse encontro com a arquitetura, com aquele espaço tão, né, significativo. A casa acho que foi construída em 1905, né? A casa é de 1901, sobrado de 1905, né? Eu acho que, como talvez a maioria dos diretores e coreógrafos, eu sempre sonhei em ter um espaço meu, né, que a gente pudesse trabalhar pelo tempo que fosse necessário. O Centro Laban, né, que começou sendo chamado de Centro Laban, ele existiu a partir de 94, né? Mas em espaços alugados. Aí, em 97, eu vi essa casa caindo aos pedaços. E eu falei, ótimo, porque vou colocar abaixo mesmo as paredes para poder fazer espaços grandes. Então, ótimo, não tem problema. E ela tinha todas essas coisas de época, sabe? As madeiras, o chão.
E eu quis manter essa história da casa. E até hoje ela é assim, né? Mas eu acho que talvez tenha sido uma das coisas que vocês também se aproximaram da casa, é porque ela conta uma história, né? Você vê os espaços como ela era dividida, porque cada chão tem um tratamento diferente. E como era mesmo, eu só tirei as paredes. Eu fui tirando o maior número de paredes possível, mas deixando o chão contar a história. E, claro, o exterior da casa também. Foi um sonho, mas um sonho. Eu não acreditava, né? Quando a gente entrou, e aí veio uma obra que foi feita com tempo, não foi nenhuma obra de restauração, porque isso é uma coisa caríssima que a gente nunca teve, mas foi assim de habitação. Como eu gosto muito, né, e as pessoas da Companhia de Arte Contemporânea e de performance e de instalações, a gente já tinha usado a casa várias vezes dessa maneira, então a gente decidiu abrir para companhias com as quais a gente se identificasse. Então, você se lembra, provavelmente, que foi a conversa menos objetiva possível, né? Uma conversa totalmente subjetiva, porque é uma coisa assim, quem é que vai para dentro da sua casa? E, para nós, ali é a nossa casa de criação. E a gente queria, né, que começar, e começamos assim, né, com você, com a Natasha, com a Stella Braster, né, com pessoas que a gente sentiu afinidade e que são de uma outra geração. Então, que acho que a gente achou que também ia haver uma troca interessante, como aconteceu e acontece. Só que... Veio a pandemia. Só que... Eu fui pesquisar um pouquinho, né, sobre a sua trajetória, né, e aí cheguei num espetáculo, que foi um espetáculo, talvez o primeiro que você montou quando vocês ocuparam o sobrado, né? Quarto, como é que é? Deixa eu ver aqui. Rua Alice 75, Quartos de Aluguel. Que é um espetáculo criado a partir de histórias reais, né? De pessoas que moraram em quartos de cômodo. E eu achei muito legal porque dialoga, de certa maneira, com o nosso espetáculo dentro. Quando eu fui ver a casa, eu falei com o cara lá que estava me vendendo, eu falei, aqui foi uma casa de cômodos, não é? Aí ele, não, mas era óbvio. Porque você via o lugar assim que tinha fogo de um lugar que cozinhou, sabe? Existia as sombras de quadro, sabe? As paredes contavam muito a história. A história da casa, eu acho que ficou palpitando. E eu falei, bom, talvez eu faça um trabalho sobre isso. Acabei entrando em várias casas de cômodos que existem na Redondeza e fui fazendo entrevistas, e pessoas da companhia também fizeram entrevistas, e a partir de um determinado... E foi longo esse processo. Tinha uma menina, e uma das perguntas que eu fazia era, quando você fica triste, você faz o quê? Aí ela falou, eu danço bem silenciosamente, porque senão as pessoas reclamam. Aí eu perguntei, e quando você fica alegre, você faz o quê? Ela falou, eu não consigo ficar silenciosa. Tudo o que eu queria era ter o espaço para dançar, porque seja triste ou seja alegre, eu gosto de dançar. Porque o espetáculo acabou fazendo muito sucesso, e ele era um espetáculo itinerante, as pessoas entravam pelo primeiro andar, iam até o quintal lá no fundo, e terminavam no salão grande que a gente tem no segundo andar, desciam as escadas e iam embora. Mas como ele começava logo ali, na primeira sala, então a fila para o espetáculo ela se fazia do lado de fora da casa. Daí eu conversei com o pessoal dos bares, que naquela época não tinha mesinha na calçada. E eu falei, escuta, que vocês não querem aproveitar, que tem essa gente,
Põe umas mesinhas aqui, serve. As pessoas vão ficar felizes e vocês também. E foi o que aconteceu, sabe? E, além disso, quando as pessoas se tornaram protagonistas, todas as pessoas da rua se sentiram importantes e começaram a trazer as cadeiras lá de fora da rua e a se conversar e a se cumprimentar. Então, isso foi uma experiência assim, do que é possível quando você valoriza, sabe? Como você trabalha com a arte de uma forma que valorize o outro e em sintonia com o seu entorno, o entorno muda. Foi uma experiência muito bonita, uma experiência que também nos levou depois a... Eu estou sempre muito voltada para as mulheres, né? A estudar as mulheres sem teto. Isso é uma pesquisa que eu levo até hoje. Fizemos algumas performances, também com muitas entrevistas com mulheres em todo o mundo, e é um problema geral e é muito parecido, tanto aqui quanto em outros lugares do mundo. Os problemas são praticamente os mesmos. Aliás, são os mesmos. No nosso café das 20 horas de hoje, vamos falar com Marilene Nunes, que é contadora de histórias e cofundadora do Museu da Maré. Eu sou Marilene Nunes, sou moradora da Maré, sou viúva, tenho 3 filhos, 2 netos, trabalho aqui no Museu da Maré, na biblioteca, né? Sou coordenadora da biblioteca Quedoteca Marielle Franco, e também sou mediadora dentro do Museu da Maré, né? Quando que surgiu a ideia de criar um museu e por que criar um museu na Maré? Conta pra gente um pouquinho sobre essa história do museu. Essa história do museu surgiu bem lá atrás, em 1999, né? O SEASB participou de uma formação de jovens de monitores do Museu da Vida. Depois teve um encontro de seminário. Aí, em 2004, teve uma exposição no Museu da República chamada Força da Maré. Era uma exposição com umas bacias, que pingavam as águas, goteiras, sabe? E aí, quando acabou a exposição, a gente trouxe esse material para o museu. Para o museu, não, para a Casa de Cultura. Trouxe esse material para cá, que ainda era a Casa de Cultura. E aí, o Mário Chagas, né, que conheceu o pessoal do SEASB, falou, pô, por que vocês fazem um museu? Um museu, vocês têm tudo. Foi super coletivo esse processo. Super coletivo, sabia? Com toda a equipe da instituição, com moradores, porque o museu é a história da Maré em 12 tempos. O tempo da água, que é o primeiro tempo, aí vem o tempo da migração, tem o tempo da casa, da resistência, da feira, da fé, do cotidiano, da criança, do medo e do futuro. Então, a gente começou a coletar esses objetos. Conta um pouquinho, você consegue mostrar esses objetos para a gente, Marilene, contar um pouquinho sobre eles? O da casa, eu vou mostrar primeiro, porque a Maré, antigamente, ela não tinha água ainda. Então, era uma dificuldade muito grande para se conseguir água. Então, tinha que sair com latas, com rola-rola, mostrar, né, porque está lá no tempo da água, um barril enorme de madeira que você tinha que puxar, ele enchia de água e puxava até a casa. E as latas d'água na cabeça. As mulheres carregavam água com lata d'água na cabeça. Esse objeto aqui é uma lata que fica no tempo da água, que a gente carrega. Eu carrego muita água com lata d'água na cabeça, sabe? Porque não tinha água encanada. Ai, o tempo da casa tem isso aqui, ó. O que é isso? É um pente quente. Fica em cima de um fogão que se usava antigamente para esticar cabelo. Eu usei muito. A minha mãe usou muito esse pente quente em mim, porque passava para o cabelo ficar liso. Eu ideia antigamente de que cabelo era cabelo liso. Então, a minha mãe passava vaselina e passava o pente quente no meu cabelo, eu tinha que segurar a orelha para não queimar, né? Aí meu cabelo ficava lisinho, sabe?
Uhum. É interessante pensar que eles pertenceram de verdade, as pessoas, eles carregam essas histórias né? Eles contam essas histórias dos moradores e, consequentemente, da maré, né? Do todo o processo da maré, né? E os objetos, tem morador que vem visitar, os objetos, eles acabam dialogando com o visitante, entendeu? Você não precisa nem fazer a mediação. O próprio objeto já está dialogando com o visitante. Eu sempre contei história nas escolas, nas creches, antes do surgimento do Museu da Maré. Tá? O nosso grupo Maré de História sempre contou as histórias. Aí, quando surgiu o museu, eu pensei o seguinte, essas histórias, essas lendas, é tudo encaixada, tem tudo a ver com os tempos do Museu da Maré, sabe? E esses contos surgiram através, né, de um grupo de jovens que fizeram uma oficina, que tinha um projeto no SEASM, a ONG SEASM, de produção gráfica e literária. Então, eles saíram à rua para encontrar moradores antigos, conversar com as pessoas mais idosas, resgatar dessas pessoas, sabe? Causos, sabe? Histórias da maré, vivências da maré. E daí surgiu o livro Contos e Lendas da Maré. E tem um projeto que é História Oral? História Oral é um projeto de entrevista com moradores, de entrevista gravada e filmada. Assim, a gente inicia esse projeto como? A gente começa a usar, entre nós mesmos aqui, nós, da equipe do museu, perguntando, conversando, aí alguém fala, um morador ali, que mora na Maré há muitos anos, conhece bem a história da Maré, tem uma história de vida bacana e tal. Um de nós vai até a casa desse morador, ou entra em contato com ele, esse morador vem ao museu, a gente grava uma entrevista dele e filma. Só que, com a pandemia, não foi possível mais. Aí, o que a gente fez? A gente teve que se reinventar, como todo mundo, né? Se reinventou nessa pandemia. A gente passou a fazer o quê? A homenagear os moradores, tá? Colhendo depoimentos desses moradores com parentes, né? Porque é tipo bem uma surpresa, né, para o morador com parentes. E aí toda sexta-feira a gente homenageia o morador. Aí eu queria, você puxou esse assunto dos homenageados de sexta-feira, e aí eu queria falar da Marielle Franco, que ela foi uma das homenageadas de sexta-feira também, não foi, Marilene? Claro, Marielle foi. A Marielle foi, né? E aí a Marilene estava falando do museu lá no início, né? Do que o museu está em 12 tempos. Aí fala um pouquinho para a gente do tempo do futuro, que tem a porta. Nós recebemos a porta do gabinete da Marilene. A porta que tem muitas histórias, a porta que tem muitas entradas, várias pessoas tem muitas mãos, sabe, que foram lá conversar com a Marielle. Então, a Marielle, por ter sido uma pessoa que estudou aqui no SEASM, trabalhou com a gente aqui, nada mais justo do que a porta vir para cá. Então, a família deu e a porta fica lá no tempo do futuro. Essa pandemia veio, olha, foi doído. Nós estávamos cheios de planos, né, para 2020, e com essa pandemia parou tudo. Mas eu vejo um ponto positivo, mesmo o museu fechado para receber o público, o museu serviu de local para receber cestas básicas para doar para a população. O que a gente espera agora, pós-pandemia, pós-vacina, é tocar essa, sabe? É tocar a obra do museu, é fazer a obra do museu, voltar não sei quando, mas abrir o museu, receber, né, o público, né, que está com muita vontade de visitar a exposição, sabe? Atender as crianças, livros, e é isso, voltar com as nossas atividades.
Muito, muito, muito boa noite. Eu sou Clarissa Menezes e hoje é nosso último dia da nossa rodada de lives do projeto Dentro das Casas, do Teatro Inominável. Temos o patrocínio da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e da Secretaria Municipal de Cultura através da Lei Aldir Blanc, lei que foi resultado da mobilização e pressão da classe artística. É muito bom sempre frisar isso. E hoje a gente tem a honra de conversar com o encenador, curador e gestor cultural Gato Larsen. Começamos a descobrir a casa, devagar. Então, eu fiquei sabendo que nos últimos tempos, antes de ele comprar a casa, que ele comprou, acho que em 2004, né? Aqui teve uma igreja no térreo, uma igreja evangelista. E na parte de cima tinha um cortiço. Portanto, é uma casa que tem no cortiço milhares de cores nas paredes, né? Porque e se nota claramente a divisão que tinha dos quartos. Então, tem duas paredes que são vermelhas, é claro, uma esquina, né? E esse era um quarto, mas logo a seguir tem uma parede azul. Na mesma parede tem um pedaço azul clarinho. Logo a seguir tem um laranja. É muito, muito louco. E na parte de baixo, que seria o térreo, né? O, está escrito uma série de números de salmos, episódios evangélicos estão escritos e também se misturam esses escritos com paredes descascadas. Eu acho uma coisa muito importante que o terreiro tem é que a gente não escolhe grupos. O terreiro escolhe ideias e apoia ideias. Tanto a arte como aquela casa é comandada por Yansan. Aí continuam jogando. E Yansan diz que vocês vão entrar naquela casa e vocês não vão sair mais daquela casa. Então, aí. Eu fiquei surpreso. Disse, mãe, aquela casa custa 1,5 milhão. Aí ela ficou puta da cara. Começou a fechar o jogo. E Ansan não fala esse tipo de coisas. Tá? E se ela falou que não vai sair mais, alguma coisa vai acontecer no caminho que vocês não vão sair. Mas não fala mais e o jogo está encerrado. Agora eu vou falar com você. Eu adoro. Aí eu me arrependi tanto dessa pergunta. Tanto, porque o que aconteceu foi o filme. Sim. Um filme que não estava planejado. Nada estava planejado. As coisas foram se dando. E o terreiro continua e está aí ainda super, super vivo. Super vivo, entende? Palpitando, né? E com futuro. A peça fala muito do gesto. E você acabou de ler um texto de gestos. Quando eu li esse texto hoje, que você me mandou, de manhã, na hora vieram duas citações que eu vou fazer aqui agora, sobre gestos. Um deles é de Júlio Cortázar, do livro, do romance O Jogo da Amarelinha, né? Do começo de 1960. E que ele fala justamente dos gestos. Eu não vou ler, é um capítulo inteiro, mas é curtinho, mas não vou ler o capítulo. Eu só vou contar o que é a essência desse capítulo. Então, o personagem conta no romance, que diz, hoje, quando entrei em casa, vi uma vela em cima da mesa na sala. Brincando, acendi a vela e, brincando, saí a andar pela casa com a vela. O vento, o ar,
quis apagar a vela. Imediatamente eu levantei a mão direita e aparei o vento. E nesse instante eu me dei conta que eu estava fazendo o gesto que meus pais fizeram para aparar o ar da vela, de uma vela. Mas também o gesto da minha avó, da minha bisavós, e assim sucessivamente na minha história. Nesse momento eu me dei conta que o que nos liga à nossa ancestralidade não são as fotos, não são os retratos coloridos, não são as roupas, não são as peças mobiliárias, nada, são os gestos. Isso é extremamente interessante. Eu acho que uma sacação de Cortázar daquelas, e que é motivo da linguagem nossa, esse capítulo se tornou meio que assim, a Bíblia guia. E a outra coisa que eu vou falar rapidinho é sobre o manifesto por um gesto honesto, um manifesto feito para a criação, com motivo da criação da nossa companhia, lá em 1990. Quando todas as companhias estavam buscando, todo mundo buscando a dança que se faz lá, que se faz ali, mas o Brasil não tinha. Então, o Brasil não tinha uma dança contemporânea dele. Né? Hoje tem várias companhias que desenvolvem esse tipo de coisa, e acho fantástico. Mas a gente falava que nós queríamos buscar o gesto honesto, um gesto que quando a gente faça no palco, quando o bailarino faz no palco, quando o ator faz no palco, entende? Alguém receba esse gesto e detone qualquer coisa no corpo dele, na mente dele, na imaginação dele. Não que fique pensando o que ele quer dizer, não sei o que. Não, tem que ser honesta a forma de trabalhar. Honesto o gesto, principalmente para nós que trabalhamos com isso. Gestos e signos. Né?